pedindo que nossos anjos de guarda se façam presentes para contribuir com ele nessa jornada dessa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Hoje a Marleninha e o Vitor não puderam, né, estar aqui conosco. Então, vou, vou ser eu que vou coordenar o estudo. E a gente parou aí mesmo, né, na terceira comunicação dos suicidas, né, o François Simon Louvet. Para mim aqui está na página 265, né? Se vocês quiserem acompanhar no livro. Não sei se a minha edição é a mesma de vocês, mas para mim aqui começa no finalzinho da página 265. François Simon Louvet. Isso. Terceira comunicação do capítulo dos suicidas. Vamos lá. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço. Despenho-me, caio, morro. Acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome, muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer, e atirei-me. Oh meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo, orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a estas pedras. Eu vos suplico. A vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a este mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome em vez desse sofrimento mais terrível, e aliás, imperceptível para vós, não vacilaria em aliviar-me com uma migalha de pão, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer destes felizes que aqui estão, e sabeis quem fui. Orai por mim. Essa comunicação aqui ela é bem breve, né? Depois vai vir o guia do médium para explicar o que essa comunicação. Qualquer percepção que vocês tiverem, vocês podem abrir o microfone e falar, acrescentar, é sempre muito válido, né? Mas pelo que eu percebi dessa comunicação, a gente está nos suicidas, né? E a gente vem notando uma tecla que eles batem muito é a de que tudo depende das circunstâncias dos para aplicação da pena, né? Aqui se percebe que ele já vem trilhando um caminho, né? Ele tinha uma existência muito limitada em questão de recursos. Ele era pobre, coitado, sofreu fome, né? Sofri tanta fome na velhice, foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. É bem breve, assim, mas a gente pode fazer uma relação, um apanhado, né, com as outras comunicações do motivo do qual ele praticou esses atos, né? Aqui ele percebe-se que ele era envolvido com alcoolismo e que a cabeça dele, o psiquismo dele, levou ele a se atirar. E após, né, ele conceber, consumar o ato de cometer o suicídio, ele repetiu muitas vezes
ele teve que ver muitas vezes o ato dele. E dá para perceber pela comunicação aqui que é bem sofrido o que ele está passando, bem difícil, né? Pelo menos foi essas as conclusões que eu tirei. Ô, João, eu fiquei assim com uma leve dúvida. Vamos ver se você me ajuda. Pedi a um desses felizes que estão aqui e sabereis quem eu era. Orai por mim. Bom, todos pedem oração. Agora, que felizes? Será que ele acha que os espíritos que o acolheu eram felizes? O que você pensa? Olha, pelo que deu para ver aqui, assim, pelo que eu interpretei, é realmente, né? Porque a gente sabe que no processo mediúnico, muitas vezes os espíritos, eles têm esses espíritos mais inferiores, assim, eles têm dificuldade em chegar por conta própria para, por exemplo, fazer uma comunicação. Claro, não é uma regra geral, mas muitas vezes eles são acompanhados por um espírito superior para se manifestar, né? Principalmente nesses casos, né? Que aqui no Céu e Inferno é que ele fez um compilado de comunicações, né? Mas as comunicações que ele escolheu, dentre tantas que ele poderia escolher, penso eu, são as que trazem um caráter mais instrutivo, né? Então acho que justamente por esse caráter instrutivo, também por ele estar, né, se comunicando assim, acredito que ele esteja acompanhado sim de espíritos felizes, de espíritos superiores mesmo, que levaram ele até o médium. Eu interpretei dessa forma. Vamos dar uma lida aqui na sequência para ver se minha interpretação está correta, ou se existe algum indício que pode confirmar o que a gente está pensando. Isso mesmo. Logicamente, deve ser os que circundam ali no momento, na reunião, né? Porque, Isso. porque nessa época aí as coisas assim, as comunicações tinham um objetivo, né? Que era o de servir de material para a codificação espírita. Então, tudo era muito bem assistido. Como toda reunião, né? Quando a reunião é bem feita, tem um ideal, o grupo é um grupo bom, né? Harmônico, ela também tem uma boa assistência espiritual. Então, ele deve estar se referindo a essas pessoas aí, que o João Vitor também já falou. Até aqui o guia do médium vai falar que ele termina a comunicação com perguntar a qualquer um desses felizes que aqui estão e sabereis quem fui. Aí o guia do médium já vem assim esmiuçar para a gente sobre a identidade do espírito e alguns detalhes que ele não citou na comunicação, né? Vou ler aqui já para a gente esclarecer essas dúvidas. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez, desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Aqui, né, citou coisas que a gente estava presumindo da comunicação, né? Mas aqui ele veio confirmar essas informações para nós, né? Aí continua. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no Jornal do Havre de 23 de julho de 1857 a seguinte notícia local.
Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvre. O corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, a rua de Lacordaire. Tinha 67 anos. Interessante que o espírito ele vem antes mesmo, né? O que confirma a identidade, né? Logicamente, mas ele vem antes deles buscarem informação sobre o espírito, né? Tipo, que foi noticiada, foi noticiado, mas o próprio médium não sabia qual era a identidade do espírito, né? E vem a se confirmar. Provas, né? Que a espiritualidade nos dá da autenticidade da identidade, penso eu, né? Mas aqui, nesse parágrafo, ele veio falar mais sobre a identidade, né, do espírito e sobre a prova, né, que ele era um espírito que não era tão adiantado e por isso o castigo dele não vai ser tão intenso aqui, ele falou aqui, mas mesmo assim é punível, como a gente já vinha observando nas outras comunicações anteriores, né, de que a pena é imposta a partir da intenção, né, dos atenuantes e agravantes que vêm sendo que constituem a situação, né? Aí aqui tem um pequeno uma conclusão sobre a comunicação. 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Olha, 6 anos. Aterra-o o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda. E isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não o sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever, como outros o fazem das suas alegrias. E fazem-no, muitas vezes, espontaneamente, sem que nele se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós o joguete da própria imaginação. Interessante esse finalzinho aqui. Alguém quer comentar sobre esse final? Aí demonstra que a gente tem que ter consciência do nosso estado, né? Ele estava perturbado e ficou sendo joguete dos próprios pensamentos dele, né? Ele tinha que se perdoar, não é verdade? Isso Isso mesmo. aí, Verinha. Eu ia falar justamente isso. O, vamos dizer assim, o pior tribunal é o da própria consciência, né? Então ele viu que ele tinha, já estava tão perto do fim dele, né? Como ele diz aí, para que ele foi cometer suicídio? Para que ele foi destruir a própria vida? E agora a consciência o acusava. Sua própria consciência. Então, a nossa consciência é o nosso juiz. Nós temos que responder para alguém, nós temos que responder perante o tribunal da nossa própria consciência. É ele que vai cobrar de nós. Não tem ninguém lá para acusar e julgar e falar: você fez isso, você fez aquilo, faltava tão pouco. Não. É a própria consciência, Vera, como você muito bem disse. Exatamente. 6 anos. 6 anos ele passou sofrendo.
né? E aqui ele fala, pois são os próprios padecentes que eu venho descrever. É uma imagem equivalente do inferno. Muitos devido ao psiquismo que carregam, às imagens que carregam, realmente se enxergam, né, numa imagem que pode ser considerada muito parecida com as definições que a gente conhece de inferno, né? O vácuo, muitas vezes não nesses casos do suicida, né? Mas muitas vezes os espíritos eles veem, né? Principalmente os criminosos em vida, eles veem as vítimas, né? A lamentarem. Então, são imagens que a própria consciência deles projetam e que são imagens que realmente, quando a gente vai comparar com as descrições dadas pelo Inferno, né? Que esse livro, Seu Inferno, ele faz uma descrição bem detalhada que realmente, quando a gente vai comparar, são as imagens que equivalem e que até mesmo dependendo do grau de adiantamento do espírito, ele pode pensar estar no inferno, né? Então, você já pensou que é pior inferno do que esse? Ficar se vendo sem parar com aquela monoideísmo, né? Aquela ideia fixa daquele momento em que ele se atirou da torre e se esfacelou nas pedras. Você quer terror maior? Né? É o inferno mesmo. Então, deve ser muito triste, né? Muito triste. É, é mesmo. E aqui ele não vem. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe e essa incerteza lhe aumenta as angústias. A gente até faz um paralelo com a comunicação anterior do pai, né? Que é a comunicação do pai e o conscrito, de que o suicídio do pai foi provocado por um gesto de apego, né? Mas que devido às circunstâncias foi atenuado, né? Até é interessante, né? Eu falei da última vez que a gente se encontrou, que é interessante ter só um paralelo entre uma comunicação e outra, né? Porque o caso dos suicídios, ele é bastante, ele se foca bastante, vamos por assim dizer, nas circunstâncias que levaram, né? Ou nas circunstâncias que motivaram, ou nas circunstâncias que, por exemplo, do pensamento do espírito, e aqui ele não vê o termo. É importante, penso eu, que notar isso, porque ele não vê. Já o outro sabia, não via, não entrevia ainda a possibilidade de um fim, mas ele sabia que o teria, né? Interessante ter esse paralelo entre uma comunicação e outra. Mais alguma coisa para a gente fechar Então, essa? nós estamos estudando Kardec, né? Mas André Luiz fala, num de suas obras lá, que eu não me lembro qual, que enquanto o espírito não lembra de Deus, ele não toma essa consciência e nem consegue se comunicar, né? Então, é isso aí. Ao lembrar de Deus, vem aquela luz, aquela tomada de consciência, e é aí que os espíritos superiores, talvez o próprio anjo da guarda, que é um grau superior ao nosso grau, né? Que vai acudir, vai socorrer e levar para que ele comunique, para que ele possa se expressar, se abrir, né? Através dos médiums. E também quando o espírito se arrepende, né, Ana? Quando ele se arrepende e Aí ele ora, lembra de Deus, né? a orar, ele está lembrando de Deus. Foi nesse momento que o Clarencio apareceu para André Luiz. Tá vendo? Quando Completou. aconteceu isso. É, ele descreve bem lá. Muito boa observação. Mais alguém quer comentar alguma coisa para a gente fechar essa comunicação? Bom, então a gente pode seguir. Mãe e filho.
Em março de 1865, o Sr. C, negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Olha só. Evocação deste, muitos dias depois do fato. Sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe! Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea, e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido, se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la, orai, ó, orai por ela. E, sobretudo, não imitei, não a imiteis, vós outras, mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães, a esse filho que era seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alcançar-se a glória eterna. Linda comunicação, né? Então, lembrando que tem não só mães, pessoas que quando um ente querido falece, ela não morre o corpo, mas morre os sentimentos, morre a vontade de viver. Então, é complicado, né? É muito complicado. O luto, ele é um sentimento difícil e ele é trabalhado de forma lenta, né? Muitas vezes tem aqueles 5 estágios do luto, né? São 5? Não me lembro bem. Mas ele é difícil de ser trabalhado. Mas é aí que tá, ó. A religiosidade ela tem uma parcela muito importante no luto, né? E mas olha que coisa, que complicação. Porque aqui não tardaria a unir, né? Ela não pensou na vida espiritual. Porque talvez ela teria realmente poderia demorar anos ou décadas para ela se encontrar. Mas quando chegasse a hora dela partir, dela ir para o plano espiritual, ela ia encontrar o filho já de pronto, né? E agora a atitude dela fez com que, apesar de ser motivada por um sentimento de amor, né? Que é diferente, na verdade é um sentimento de apego, né? Mas ela chamou de amor. Movido por um sentimento de apego, foi uma decisão que realmente aqui ele cita, né? Que em vez de aproximá-la, né, do filho que havia padecido, acabou vindo por afastar. Ou deixou ela numa situação complicada.
Então, eu acredito que o restante da leitura vai justamente esclarecer isso aí, João. Pelo que eu estou vendo aqui, evocação da mãe. Isso, isso. Mas é interessante, né, trazer a perspectiva de um espírito, numa mesma comunicação, de um espírito próximo ao suicídio, e agora eles vão trazer a comunicação do suicídio em si, né? Mas essa primeira parte da comunicação aqui, só para fechar ela é uma mensagem muito forte e muito precisa e até, assim, motiva a gente a ter resignação, né? A ter força, a aguentar quando passarmos por situações semelhantes, né? Ô, João Vitor, eu achei. Ah, pode falar. Não, não, pode falar, eu já tinha Não, acabado. tem alguém aí querendo falar? Bom, então deixa eu falar. Eu achei interessante esse trecho aqui, que ela fala que a resposta, né, diz o seguinte: não julgueis que ela amasse mais que outras mães a esse filho que era sua alegria e seu orgulho. Não, não foi por amá-lo mais, foi por faltar-lhe coragem e resignação. Olha que interessante. É o apego, né, que a gente comentou. Da outra comunicação, que o pai, para não mandar o filho para a guerra, acabou sucumbindo ao suicídio, né? Que apesar de ser é, que apesar de ser motivado por um sentimento aparentemente nobre, ele é um sentimento de apego, né? E se passa por um sentimento de amor, mas na verdade ele é uma falta de coragem e resignação, assim como ele cita aqui, né? Interessante. Bom, vamos passar para a evocação da mãe, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa. João, posso falar um breve comentário? Pode? Opa, boa noite, Adolfo. Boa noite para todos vocês. Deu para perceber por essa mensagem que ele é um espírito esclarecido. Né? Então, no finalzinho da mensagem, ele faz uma advertência para as mães que estão assistindo, ou que estão participando da reunião no centro. Ou para as mães que vão ler essa mensagem, né? Explicando para elas que, assim como Jesus, né, foi ao Calvário, os filhos também vão até o Calvário. Né? E que isso faz parte de uma lei natural. Né? Daí a importância, assim, do esclarecimento. Né? E essa mensagem, eu fiz essa leitura do esclarecimento para uma mãe que vê seu filho partindo, não entrar em desespero e fazer o que essa mãe fez. Porque se ela queria se aproximar do filho, justamente o contrário, né? Ela fez. É isso. Isso mesmo. Ela fez o contrário. Evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder? Tendes o poder de me devolver? Cruéis. Tomaram-mo para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero, quero porque me pertence. Nada vale, então, amor materno? Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiados os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se antolhava? Não, Deus não é justo. Não é o Deus das mães. Não lhes compreende as dores e os desesperos. E quando me dava a morte para não me separar de meu filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, meu filho, meu filho, onde estás? Olha o desespero do espírito. E o apego, né? Ela repete muito a palavra meu aqui nessa comunicação, né?
Mas aqui vem a resposta, né? Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda a infração de suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. É o sentimento de posse, né, João Vitor? Isso mesmo. É um sentimento de, né, de revolta, até mesmo de revolta aqui É que ela. esse meu aí, ó, sentimento de posse, né? Isso, ela se revolta, ela fica meu, sentimento de posse, né? Que levou ela a cometer tal ato. E dá pra perceber a revolta, a condição que o espírito tá de assim, realmente falar que Deus não é justo e tudo mais, fazendo esse tipo de afirmação. É uma pena, E né? também a falta de conhecimento da vida futura, né? Então, é uma pessoa que está equivocada, né? Por falta de esclarecimento. Daí a importância dessa mensagem para outras mães que possam estar na mesma situação que ela. É, né, Adolfo? E considerando também que os filhos não são dos pais, são espíritos filhos de Deus, né? Todos nós, filhos do mesmo pai. Exatamente, a questão do nós não somos, né, de verdade, nós sempre estamos, né? Que se fala bastante. Por exemplo, num dia eu posso estar filho, né? Eu posso ser filho, mas em um dia eu vou estar pai de alguém, sabe? É, Exatamente. é tudo muito transitório, né? Essa questão. É, É, vamos lá. Tá. Não, eu julgava Deus melhor que os homens. Não acreditava no seu inferno. Porém, cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me. Deus não é justo nem bom. Por isso que não compreende a grandeza da minha dor, como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus à maior severidade. Aqui o espírito levou uma advertência clara, né, do educador, de que de acalmar, né, de resiliência, igual o espírito citou. Falta esse sentimento de resignação dela, né, de igual o Adolfo já citou, né, de falta de conhecimento da vida futura, né. E dá para perceber que é um espírito em desespero e que é a punição, a maior punição que ela poderia ter, né. É até interessante pensar na adequação da pena devido a, ao atenuante da falta, né? É de que, por exemplo, para ela não, por exemplo, assim como o outro espírito que a gente acabou de estudar, ela não via, por exemplo, a causa da morte, ela sendo arremessada não, né? Ela se enforcou, né? Com uma corda. Mas, por exemplo, ela não revê a causa da morte. A punição dela constitui justamente em não conseguir ver o filho e no desespero que ela mesma provoca, né? Até como a Ana já tinha dito, com a própria consciência dela, né? De que, por exemplo, o ato dela não levou ela a se aproximar do filho, pelo contrário, levou ela ao afastamento. Aí aqui ela continua. Disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei, acaso, no inferno? No inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. Evocador. Vosso filho não está perdido para sempre.
Certo, tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus. Ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa. E se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbis, como pretendeis que Deus recompense seus filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual, em que vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-eis radiante. Mas o que fizestes, e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis, perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável subtrai a vossa vista. Interessante. Muito interessante. Interessante mesmo, né? E nós, quando estamos para reencarnar lá no plano espiritual, fazendo o nosso projeto reencarnatório, nós mesmos é que escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar, não é? E depois vamos nos revoltar contra aquilo que nós mesmos nos comprometemos a fazer. Pois é. E ela sucumbiu à prova. E aqui, se ela tivesse aguentado, ela veria o filho de pronto, radiante. Né? Imagina o sentimento de maravilhamento dela, do sentimento de espanto num sentido positivo, de ver o filho radiante, né? Principalmente quando ele padecia no final de uma doença tão grave, né? Mas aqui percebe-se que é um espírito que ainda não, apesar de ter uma visão assim de uma vida futura, não é um espírito que tem tanta clareza. Porque aqui pensa ela, por exemplo, ela supõe que o filho foi levado ao paraíso, enquanto ela foi ao inferno, né? Mas aqui ela é instruída e amparada pelo evocador, né? O João, outra coisa também, até corroborando com o que a Ana falou, é que como somos nós que escolhemos as provas, então não é uma punição de Deus. Até mesmo a prática do suicídio, uma transgressão, talvez até pior, né, das leis de Deus. Mas nem quando praticamos o suicídio, ou quando uma pessoa pratica, né, ela vai ser castigada por Deus. Tem as provas que nós passamos, nós é que escolhemos. Né? Então, daí a importância da gente entender que o nosso Pai ele é amoroso. Né? Então, e quando a gente, por exemplo, mata alguém, tem um motivo, né? Sempre tem uma causa. Às vezes é em legítima defesa, outras vezes é por um ato de insanidade ali momentânea. Sim, o suicídio, né, da morte comum. Justamente você vai se defender de você mesmo, né? Você vai ter esse ódio de você mesmo, que falta de amor de si, né? Para cometer essa loucura. Então nós temos que pensar nisso. Mas como o materialismo ainda impera, né? As pessoas não têm, como a Adolfo falou, essa visão de vida futura, de que a vida continua, de que aqui é passageiro, temporário, e acabam cometendo essa asneira, vamos dizer. Sim, sim. E
realmente, se ela tivesse, o próprio espírito aqui falou, se ela tivesse tido resignação e tal, seria um degrau a mais que ela teria vencido. Seria mais um passo, né, da prova que ela escolheu. Se ela tivesse passado por essa prova, talvez ela tivesse tido uma alegria e galgado um passo muito além do que ela estava anteriormente, né? Além É, da porque as satisfação. pro... porque as provas são para nossa evolução, né, João Vitor? Os Isso, desafios vencidos é justamente para a gente evoluir mais rápido ainda. isso mesmo, né? Mas a gente tem, a gente tem que ir um passo de cada vez, né? E já que ela não conseguiu, pelo menos agora, nesse finalzinho, ela fala aqui, né? Que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma. É como um relâmpago na noite que me cerca. Obrigado. Vou orar. Adeus. Pelo menos ela saiu do estado de revolta, de indignação e de. Naquele estado de revolta que ela estava. E já saiu para poder. Novamente, acho que, né, aqui eles não informam o que vai acontecer depois, mas acredito que, passado algum tempo, com essa esperança, com essa firmeza, ela vai passar por uma prova semelhante, parecida, ou talvez não, mas que pelo menos ela já saiu desse estado de perturbação intenso que ela apresentou durante toda a evocação dela, né? Isso já é um passo, isso já é um fator que vai permitir com que ela prossiga mais tranquilamente, posteriormente. Então, eu lendo também essa entrevista, né, essa evocação, eu fico pensando, eu não sei o que aconteceu na trajetória, na nossa trajetória do movimento espírita, porque, veja, ela havia praticado o suicídio fazia pouco tempo, pelo que eu estou entendendo aqui, não é? E está sendo o quê? Está sendo encaminhada. E a impressão que eu tenho é que parece que a gente não pode evocar um suicida nas nossas reuniões, que ele tem que ficar isolado, escondido, sofrendo, não é? E quando aqui, ó, a gente percebe no finalzinho, ela já sendo o quê? Encaminhada, né? Tanto é que ela fala, vou orar. Olha, isso é tão importante, né? Quer dizer, e agradeceu ainda toda a orientação que ela recebeu, né? Eu não sei por que nós não fazemos isso, né? Então, nas nossas reuniões mediúnicas, está me vindo aqui agora, assim, que a gente poderia fazer isso, né? Auxiliar esses espíritos suicidas. E, de repente, a gente... É claro que a gente, indiretamente, quando está orando para eles, nós estamos auxiliando-os, né? E, Mas a ainda bem gente que, às vezes, nas ajuda, nossas viu, Antônio? reuniões... Hã? Nas reuniões eles são ajudados, sim. Ué. Sim, sim, nas nossas reuniões de estudo também, eles estão ali ouvindo. Tem uma religião que eles, assim, condenam, né? Tanto é que eles não, quando a pessoa se suicida, não passa nem na igreja. Então, mas eu estou falando nós espíritas, né, Tony? E nós bebemos dessa água aí, parece, né? Eu penso isso, viu? Acho que ainda é resquício da proibição da evocação lá do Moisés, lá da É, Bíblia. exatamente, né? Junta o tabu da evocação com o tabu do suicida, né? Acaba se perdendo um pouco. Mas, olha, o Pai é misericordioso, né? O Pai não é carrasco. Essas criaturas são as que mais precisam de amor, de ser amada, de serem ajudadas, encaminhadas, de ter apoio. A, a Ivone, a Marlene cita muito a Ivone Pereira, porque ela teve assim uma experiência, ela foi no passado ela tinha sido suicida, né? Tem toda uma história dela aí.
E ela começa lidando com suicídio, né? Então, ela tratou ele com muito amor. Então, nós temos que receber e não condenar, né? Não julgar. É a eterna mania de julgar que nós temos. E dizem que a Mãe Santíssima ela tem um trabalho com suicida, a Maria, Mãe de Jesus. Parece que até nesse livro, eu não li o livro, não, é Memórias de um Suicida, mas dizem que a Maria tem um trabalho com suicidas. Deixa eu atender a porta. Olha, o Adolfo e João Vitor e os demais, eu nunca tive assim, o hábito de ler a Bíblia. De vez em quando, às vezes, eu abria assim, folheava, lia aleatoriamente, mas nunca me interessei. Mas um dia, lendo, eu vi e não marquei onde foi, em que livro a Bíblia foi, que não foi. Está Não, cortando, não estou entendendo. então, Tá cortando para mim também, Ana. fala que ele proíbe, depois tem um outro Seguinte, lugar. É interessante isso aí. Ana, deu algumas cortadas no seu áudio, não deu para escutar muito bem. A Lucélia Ah, colocou alguma coisa. A Lucélia colocou Então, eu disse o seguinte. Eu disse que eu li na Bíblia, mas não me lembro, certo? Em que capítulo foi, em que livro foi, que Moisés não proibiu as evocações. E lá explica por quê. Só que eu não anotei e eu não sei onde que foi, em que livro da Bíblia eu li. Interessante, né? Até pra gente refletir sobre. Eu vou ler esse finalzinho aqui, só por questão do nosso tempo, só pra gente fechar a comunicação, e aí a gente já faz o resto. Vê aí a Lucélia, o que a Lucélia pôs? Ah, sim. Ela colocou que o rei Saul se suicidou. Na guerra percebeu a derrota e se atirou na espada. Eu não tenho conhecimento de quem é, Lucélia. Depois você deixa aí pra nós no chat quem foi. Se alguém puder ajudar. Ah, um dos reis de Israel. Interessante. Né? Um rei se suicidar realmente causa uma comoção, né? E tem uma coisa, nós tivemos um presidente que suicidou também, né? Então, não dá conta Exatamente. de lidar com os desafios. Exatamente. Cada qual com seu agravante e atenuante, cada qual com as suas circunstâncias, né? É isso que eu sempre acho interessante, as circunstâncias as quais ocorrem e o reflexo das atitudes, né? É interessante a gente analisar. Igual o que eles dizem. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo.
Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que o prendem no corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, a fim de sofrer a punição da sua ausência. O castigo consiste, portanto, precisamente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Interessante. Aqui a Lucélia colocou aqui, até é bom, né, ler agora. Então o suicídio tem que levar em conta a misericórdia de Deus, que é justo, realmente. Né? Esse é um fator fundamental na equação, né, dos suicídios. Ele é um fator importante da misericórdia de Deus, que sempre permite reparação. Né? Às vezes, quando se fala nesse assunto, se fala com muita rigorosidade, né? É tratado com muita severidade. Apesar de ser uma falta grave, ainda assim, né, Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio e, acima de tudo, infinitamente misericordioso. Né? E ali Aqui, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra punição aí, porque Deus não pune, né? É nós é que nos exatamente. autopunimos. Então Não. seria mais uma autopunição. Aqui ele fala que não há punições uniformes para a falta do mesmo gênero. Né? Realmente a palavra punição, né, temos que tomar cuidado, né, ao usá-la. Mas Então, mas essa aí, comunicação. posso Pode falar, falar? pode falar. É, eu gostaria de fazer um fechamento com a versão de tudo isso. Quantas mães, quantos pais, quantas pessoas ficam, quando falece um filho, um ente querido, fica muito entristecido e dá um novo valor à vida cuidando de alguém, cuidando de uma proposta, criando uma proposta de vida na sociedade. Então, a gente tem que ver esse outro lado também, né? Beleza, Verinha, eu estava pensando Exato, isso. Que exatamente, lindo, amei. É isso aí, exatamente. né? É isso aí, né, João Vitor? Isso, Falou muito bem. exatamente. E às vezes a gente até, assim, numa conversa informal mesmo, pelas visões restritivas que as pessoas têm, né, do suicídio, essas pessoas elas carregam um peso enorme. Então, o que a gente puder tirar desse peso dessas pessoas, né, muitas vezes a gente tem que estender a mão, né, ao invés de julgar, E nesse porque caso aí que a Vera falou, é a chamada resignação ativa. A pessoa se resigna com a morte, né, do ente querido, mas ela vai partir para uma atividade em prol do bem de outras pessoas. Às vezes até em nome daquele, né, que partiu. Não é mesmo, Verinha? Isso mesmo. Eu tenho uma prova viva disso, que eu participo de uma proposta chamada Amor Exigente. A dona Mara, que está à frente, ela e o padre Haroldo que trouxe dos Estados Unidos essa proposta. Ela foi para a proposta depois que um filho faleceu e ela não saía da rede. E ela tinha outros filhos, mas ela morreu. Aí ela um dia teve uma intuição: eu vou fazer alguma coisa para alguém. E aí ela, junto com o padre Haroldo, trouxe, né, fundaram uma fazenda de recuperação, e ela está à frente das famílias, orientando até hoje, tem livros, é uma pessoa muito culta, sabe? Então, assim, é um exemplo de vida. Um exemplo de resignação ativa. Isso mesmo.
Já diria, né, o livro do Edivaldo, né, até puxando aqui do nosso estudo da Joana de Ângeles de quinta-feira, tem uma mensagem que eu gosto muito, que eu tenho ela até aqui salva, né, que diz: tem compaixão de quem cai, a consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba, sua fraqueza já lhe constitui punição, né, o uso da palavra punição aqui. Tolera o infrator, ele é o teu futuro, caso não disponha de forças para prosseguir bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás. E, quando chegar tua vez, verás que ninguém é perfeito. Gosto muito. Bom, que estudo proveitoso fizemos, né? Parabéns! Com Muito louvor. bom. Você Muito bom. fez parabéns, viu? Com louvor. Parabéns. Muito bom mesmo. Então, na próxima semana, estejam aqui novamente. E também participem dos outros estudos que o Luz e Amor promove, né? Com fé em Deus. Exatamente. Participem. A Gênese, e tem também no segunda-feira tem o Kardec e o Papa. 18h45. Às 18h45. Na terça, 18h45, está estudando a biografia de Kardec no fim do livro O que é o Espiritismo, biografia de Henri Sauce. Né, Dô? É no começo do livro, viu, Toy? Não é no fim, não. É no começo? É no começo, é. Então estava olhando de cabeça para baixo. É.